Bem-vindo, querido internauta, querido irmão, querida irmã de Idéu Espírita. Bem-vindo também aqueles outros demais companheiros que, porventura, vêm de outros segmentos religiosos a fim de conhecer um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Sejam bem-vindos a mais essa live, promovida pela União Espírita Cristã, com apoio e com a ajuda dos nossos companheiros da Rede Amigo Espírita, a quem nós já agradecemos de antemão. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, minha irmã, meu irmão. O tema que nós vamos trabalhar hoje é uma das bem-aventuranças, e nós sabemos que o Sermão da Montanha, o grande sermão de Jesus, aquele que ele nos apresentaria as bases da sua doutrina, ele é aberto com essas bem-aventuranças. Coube a Allan Kardec trabalhar 6 das bem-aventuranças, e essa, bem-aventurados que têm puro coração, o codificador a abordaria, com auxílio, é claro, dos amigos espirituais, no capítulo de número 8. Mas a pergunta inicial é: o que significa bem-aventurados os que têm puro coração? O que teria Jesus querido nos falar com essa bem-aventurança? A proposta, então, dessa palestra é a gente trabalhar em torno desse assunto e trazer aos nossos corações um desafio, compreendendo melhor o que significa ter um coração puro e por que ele está linkado à felicidade, desafiarmos a nós mesmos a conquistar esse coração puro. Pois bem, para iniciarmos, o que é pureza? De onde vem coração puro? Eu fui até o dicionário e a pureza vai significar para a gente, diz o dicionário, que pureza é sem maldade, nem malícia. Pureza tem a ver com inocência. Pureza tem a ver com integridade. É por isso que vamos ver ao longo do estudo que a comparação que Jesus faz e que Kardec vai utilizar será com as crianças e com a infância. Mas avançando na nossa reflexão, se pureza é algo que traz essa sensação de estar puros, limpos, o que seria pureza de coração? Vamos investigar? Pois bem, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais vão trabalhar junto com Allan Kardec para nos esclarecer. Primeiro, eles começam dizendo que pureza de coração, os que têm puro coração, eles se transmutam, eles se revelam com simplicidade e se revelam com humildade. Então, se nós quisermos analisar friamente a condição do nosso coração, se temos o coração puro ou não, é preciso que avaliemos nossas ações, se elas são de simplicidade e de humildade. Simplicidade significa, segundo o dicionário, ser descomplicado, ser simples, ser natural. Também tem a ver com espontaneidade. Assim como também a humildade tem um conceito mais profundo, onde fala que a humildade é a capacidade de nos reconhecermos como realmente somos. Então, quando nós conseguimos ter uma honestidade pessoal e nos olhamos e vemos que temos defeitos e temos qualidades, estaremos sendo humildes. Então, o verdadeiro humilde, o verdadeiro simples é aquele que tem isso como fruto do seu coração puro. Pois bem, pontuadas essas duas qualidades, avancemos. Observemos a tela mais uma vez, meus irmãos, para a gente poder dar o segmento, porque, na verdade, a questão está mais resumida e ela traz aqui o texto comentado, palavra de Jesus em Marcos, capítulo 10. Eu sugiro aos companheiros que depois peguem a sua Bíblia, em qualquer das traduções, e releia com bastante calma os versículos de 13 a 16, falando da infância. Observe, meus irmãos, o que diz o texto. Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Então, aqui nós podemos compreender aquele convite, aquele momento em que os discípulos, ainda meio que invigilantes, queriam impedir que as crianças se aproximassem para serem abençoadas pelo Senhor. E ele declara, deixai vir a mim, naquele momento, as crianças, sim, os infantes. Mas mais tarde nós compreenderíamos, na elaboração dos conceitos espíritas, que também
a infância, nós na infância da espiritualidade. Segue o texto dizendo, fazendo referência a esse vinde a mim, eu fiz o link com Mateus 11, 28. Lembra do texto? Deixai vir a mim. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Vinde a mim, todos que estáis aflitos e oprimidos. Era o convite do Senhor para que nós pudéssemos ir até Ele. E a promessa do Senhor, meus irmãos, ela não passa, ela não é uma promessa real, é uma promessa que pode ser verificada e testada, mas a promessa do alívio. Convidava do Senhor a ir até Ele. Algumas vezes nós, na religião natural, na religião normal, na militância da teologia, imaginamos que pudéssemos ter aceito e atendido todos os nossos pedidos. No entanto, algumas vezes, as dificuldades que enfrentamos não podem ser, de uma vez por todas, eliminadas. Talvez sejam elas ingredientes básicos para a nossa evolução moral, mas fato é que, se recorrermos a Jesus, receberemos o alívio. Meu irmão, minha irmã, não sei o seu problema. Talvez seja uma questão de moral, ou então um problema financeiro, talvez, quem sabe até uma questão física, mas a promessa de Jesus é de alívio. Sigamos, então, meus irmãos, com as projeções. Vai dizendo, então, vinde a mim todos vós. Nós temos um texto paralelo a esse, trazido pelo Espírito de Verdade. Capítulo 6, no item 5. Há uma referência na literatura espírita, um livro chamado Uma Revista Reformador, onde, no mês de abril de 2011, o nosso companheiro Geraldo Campetti Sobrinho vai apresentar um artigo onde ele vai, de forma racional, verificar e confirmar ser Jesus e o Espírito de Verdade as mesmas pessoas. Então, a fala é muito parecida, diz assim o Espírito de Verdade: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Acompanhe, meus irmãos, vinde a mim, todos que sofreis. Meus irmãos, o convite do Senhor, ele é renovado no Espiritismo. Somos convidados a, mais uma vez, buscarmos em Jesus o alívio para as nossas aflições. Mas segue dizendo o Espírito de Verdade: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias e pela vossa fraqueza imensa. E veja o complemento, meus irmãos: para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Quantas vezes mais, queridos, mesmo alertados pela doutrina dos espíritos, de que somos espíritos imortais, transitando momentaneamente pelo mundo das matérias, e quantas vezes mais iremos preferir escolher as questões materiais. Uma atitude de infância, daí a infância espiritual, é essa infância que nós podemos conferir em nós mesmos. E caminhamos em direção ao erro, mesmo tendo conhecido a luz. Talvez seja a hora determinante para nós, espíritas, compreendermos que temos em mão o potencial imenso de conquistar agora, por meio da aplicação da doutrina espírita, a evolução moral, o avanço moral que tanto queremos. Mas completa, então, o Espírito de Verdade, dizendo: digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entra. Na verdade, aqui é o complemento da fala de Jesus em Marcos, capítulo 10, o último versículo, o versículo 15. Fazer-se como uma criança? Como, meus irmãos? Com simplicidade e humildade. Quero contar uma história verídica. Algumas décadas atrás, conheci uma pessoa que estava interessada em namorar uma moça. E essa moça tinha uma criança, tinha um menino. E esse amigo, querendo impressionar a moça, já nos primeiros momentos do namoro, levou o garoto para passear no shopping. Tem uma imagem alusiva aí a esse passeio no shopping. Levou o garoto e queria comprar um presente. Na verdade, a intenção dele era impressionar a mãe. E levou o garoto para comprar um presente. E levou numa loja e o garotinho viu uma pistola, sabe dessas que sai uma bola de plástico na ponta, que quebra as coisas em casa? Essa que é uma alusão até a armas, à violência.
e o garotinho queria aquela pistola. E aquele moço tentou convencê-lo de outros brinquedos, apresentou um ferrorama, nem sei se hoje mais existe, mas apresentou também carrinho de controle remoto, e a criança, na sua inocência, preferiu aquela pistola que custava extremamente menos. Meus irmãos, as crianças têm essa inocência, têm essa pureza, e é por isso que os que têm pureza no coração, segundo de Jesus, são bem-aventurados. São felizes os que têm a pureza do coração. Então nós podemos, de alguma maneira, conquistar essa pureza? Como? Trabalhando em nós, por vigilância e com cuidado, as qualidades da simplicidade e da humildade. No texto apresentado por Jesus, em Mateus 5, versículo 8, está dito: felizes que têm puro coração, e há um contraponto, meus irmãos. Bem-aventurados, porque eles verão a Deus. A doutrina espírita, reinterpretando as falas de Jesus e trazendo luz, trazendo evidências de forma mais profundas, buscando resgatar a sua essência, nos vai colocar, meus irmãos, que os puros de coração verão a Deus. Como é que podemos entender esse ver a Deus? Se olharmos os historiadores e os teólogos, afirmam-nos eles de que Deus não pode ser visto, mas em que sentido então seria ver a Deus? Seria no sentido de sentirem e perceberem Deus. Meus irmãos, olha que link interessante. Então, aqueles que têm o coração puro conseguem perceber mais Deus, conseguem se aproximarem mais da divindade, conseguem sentir a Deus em seus corações. Interessante, pensando dessa forma, que sentir a Deus, então, poderia ser uma conquista onde nós vigiássemos nossas atitudes, para que pudéssemos ser simples e pudéssemos ser humildes. Diz o evangelista, escrevendo a primeira carta, capítulo 4, versículo 16, a parte final: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então, Deus vai muito além do que dogmas religiosos. Deus vai muito além de conceitos. Deus está em amarmos. Quanto mais amamos, quanto mais aprimoramos no amor, mais próximos de Deus estaremos. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu vou resgatar daqui a pouco essa fala, trazendo qual é o mecanismo espírita proposto para que eu possa aprender a amar. No entanto, antes disso, antes de aprender a amar, eu posso começar já a trabalhar valores que vão purificar o meu coração. No item 10, no capítulo 8, em questão, Allan Kardec faz o seguinte comentário. Meus irmãos, observe comigo. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Então, Kardec faz um link entre a verdadeira, a intensa pureza do coração com a perfeição moral. Montamos um gráfico rapidamente aqui, colocando na base do gráfico a verdadeira pureza. Na outra vertente estaria a perfeição moral. Observe que, como resultado da perfeição moral e da pureza, numa escala ascendente, vamos encontrar, segundo a questão 614, onde nos é revelado pela espiritualidade que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus, vamos encontrar a felicidade. Então, observe, meus irmãos, quanto mais perfeitos nos tornamos, através do processo de aperfeiçoamento, mais felizes estaremos. Quanto mais perfeitos nos tornamos, mais também conquistamos a verdadeira pureza. Há duas questões que trabalham paralelo nesse objetivo de O Livro dos Espíritos. A primeira, 115, e a outra, 132. Na questão 115, nos é revelado pelos Espíritos, a Allan Kardec, que todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes. Então, observemos no gráfico que no ponto de partida, criados simples e ignorantes, não temos a felicidade, porque não temos a perfeição e não temos a verdadeira pureza. No entanto, paralelo com a questão 132, diz a questão 115 que nós estamos programados, nós estamos fadados à perfeição. Então, o dia que formos perfeitos, seremos
plenamente felizes e seremos plenamente puros de coração. Os companheiros me acompanham até aqui? Observe o detalhe. Questão 97 e a questão de número 100, de O Livro dos Espíritos. Kardec vai questionar os espíritos superiores com relação à categoria de espíritos. Será que os espíritos teriam categorias? Responde os amigos da 97 que sim. Quanto mais elevado moralmente, eles formam categorias específicas. Kardec perguntaria quantas são as categorias e ele diz que são infinitas, mas didaticamente vão trazer 3. Primeiro, os espíritos imperfeitos, aqueles que ainda sentem prazer em fazer o mal, militam voluntariamente no mal. No segundo momento, os espíritos medianos, os bons, aqueles que procuram fazer o bem, muitas vezes não conseguem, mas talvez consigam e já se incomodem quando não conseguem. Talvez a nossa qualificação seja essa, bem perto do primeiro gráfico de imperfeitos, mas no terceiro e último grupo, Kardec vai qualificar os espíritos puros, aqueles que não necessitam mais reencarnar, aqueles que já atingiram o topo da cadeia evolutiva e vão caminhar ainda mais em outros patamares de evolução. Observemos, meus irmãos, que quanto mais puro, quanto melhor, mais perfeitos são os espíritos, mais eles são felizes. Na questão 88, Kardec, indagando a espiritualidade, questiona os benfeitores se o espírito tem algum tipo de coloração. E os espíritos respondem a Kardec que eles migram de uma cor opaca para um vermelho rubi. Então está aí a cor rubi. Quanto mais o espírito é ignorante, quanto mais ele está atrelado ao mal, quanto mais ele é imperfeito, ele tem o coração ainda sem pureza. Mas quanto mais ele evolui, mais ele intensifica a sua própria luz, e quanto mais isso acontece, mais ele vai encontrando a felicidade. Em consequência disso, a pureza de coração. Colocada, meus irmãos, essas bases doutrinárias, a gente começa a ver em profundidade o que o Cristo quis dizer. Felizes os que têm puro o coração. Nazareno compreendia, entendia perfeitamente que a nossa caminhada em direção a conquistar a evolução moral terá como objetivo maior a nossa própria felicidade. Aí vem 2 perguntas para a gente ir dando corpo à palestra. Como fazer, então, para conseguir a plena felicidade? Ou melhor, como fazer para alcançar a verdadeira pureza de coração? Fizemos o link? Quanto mais temos o coração puro, mais felizes somos. Quanto mais temos o coração puro, mais aprendemos a amar. Quanto mais aprendemos a amar, mais perfeitos somos. Na Instrução dos Espíritos, no capítulo 8, iremos trabalhar aqui apenas 2 itens, a começar pelo item de número 19. Vamos ver por que a felicidade pertence àqueles que têm o coração puro. O espírito comunicante assina como espírito protetor. E vai dizer assim: deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Deixai que venham. Meus irmãos, quantas vezes nós mesmos temos sido impedimentos? Talvez até a nossa intenção seja das melhores, mas algumas vezes não damos o melhor testemunho. Talvez aquilo que nós viemos a falar não esteja em congruência com a nossa atitude. Preciso que a nossa ação não impeça que os outros busquem a verdade de Jesus. É preciso que nós sejamos aqueles que, de alguma maneira, nos esforcemos a cada dia nos tornar um pouco melhor. E esse processo de ser um pouco melhor a cada dia está diretamente linkado com a ideia de aperfeiçoamento moral, com a ideia de coração puro e com a ideia de felicidade. Avancemos, então, para ver o que o texto do Espírito Protetor prossegue dizendo. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os mares da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. O Espírito amigo, muito bem utilizado aqui por Allan Kardec,
nos promete revelar o grande remédio capaz de curar as feridas da alma. Qual seria esse remédio? Ele segue dizendo: qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? Meu irmão, minha irmã, eu sei que você, como eu e todos nós, trazemos marcas do ontem, das encarnações anteriores, dessa própria encarnação, algumas mágoas profundas, algumas decepções ainda naturais da nossa categoria de espíritos medianos, que não conseguimos ainda entender e ter compaixão do ofensor, não conseguimos entender, a exemplo de Chico Xavier, que dizia que sofria muito por aqueles que ainda sentiam prazer em magoar as pessoas para se sentirem mais fortes. Chico, no outro momento, vai dizer que ele entende esse companheiro que ainda precisa magoar, mas ele diz que é melhor ser magoado do que magoar os outros. Meus irmãos, quantos de nós trazemos marcas? No entanto, podemos agora, nessa live, na informação do Espírito Protetor, descobrir qual é esse remédio, qual é essa fórmula, esse bálsamo soberano. Segue o texto dizendo na tela. Prossegue dizendo: esse bálsamo é o amor. Esse bálsamo é a caridade. Meus irmãos, amor e caridade paralelos um ao outro. Voltemos ao gráfico rapidamente. Observe o gráfico. Então, quanto mais perfeitos somos, construímos um coração puro, conquistamos a verdadeira fraternidade, a verdadeira pureza do coração e, em consequência disso, a felicidade. No entanto, os mecanismos para alcançarmos a felicidade, a perfeição e o coração puro são o amor e a caridade. Daí, Allan Kardec que nos dito com muita propriedade que fora da caridade não há salvação. Porque, na verdade, meus irmãos, quem salva-nos é o amor. Sim, porque o amor, é o aprendizado do amor, é atingir a perfeição moral, é aprender a amar. No entanto, o mecanismo do amor, do aprendizado do amor, será a caridade. O Espírito Protetor completa a sua fala dizendo assim: se possuis esse fogo divino, o amor e a caridade, que é que podereis temer? Meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos que o amor não é uma escolha. O amor é uma consequência. Nós podemos escolher amar, sim, é verdade. Mas não podemos hoje dizer que vamos aprender a amar de uma hora para outra. No entanto, a caridade é uma escolha. Podemos escolher fazer o bem. Podemos escolher priorizar as ações voluntárias que visam o bem dos outros. Podemos, sim, nos esforçar para abrir mão de nós mesmos e aprender com Jesus a pagar o mal com o bem, a perdoar 70 vezes 7. Mas voltando para a nossa tela de projeção, vai dizer-nos assim: direis a todos os que estáis, direis a todos os instantes da vossa vida. Observem, meus irmãos, meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Veja, meus irmãos, se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Porquanto é para o meu bem, e eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Observa, e se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe o coração às alegrias sãs, bendito seja ainda. Mas conclui dizendo o Espírito Protetor: mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado, ou que não fique escondido, abafado na alma. Que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. O Espírito Protetor, em paralelo com a fala do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, vai nos revelar, meus irmãos, que a nossa maior conquista é aprender a amar. Diz o Espírito Protetor também, comunicante, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que fala de oração, que fala de prece, que deveríamos rogar a Deus, acima de tudo, a nossa melhoria moral. No segundo momento, quem vai nos falar do amor e da caridade, para começar a fazer o fechamento dentro do horário, será o capítulo, item 18,
nada menos do que João Evangelista, aquele que teria ficado conhecido como o apóstolo do amor. Diz João, queria que os homens a ele fossem, a Jesus, com confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes. Eu imagino que quando o Nazareno disse, deixai vir as minhas criancinhas, e os discípulos saíram do caminho, elas foram voluntariamente caminhando felizes para encontrar e receber a bênção do Senhor. E diz mais João Evangelista, cujo chamamento conquistava para o seu coração das mulheres, que são todas mães, e completa, submetia assim as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca e desperta. O convite de irmos até Jesus, aquele que teria se intitulado A Luz do Mundo, e nos revelado que se andássemos por ele, não cairíamos em trevas. O caminho, meus irmãos, para iluminar os nossos corações será o amor e a caridade. O exercício pleno e simples da caridade. No entanto, através da caridade, iremos lentamente desenvolvendo o amor e cresceremos em perfeição e, em paralelo, teremos um coração puro e a consequência disso será o amor. No entanto, a semelhança daquela fala já apresentada aqui do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 5, há uma fala do Senhor Jesus registrada por Mateus, capítulo 23, versículo 37. Narra a história que teria o Nazareno tido um dia intenso de trabalhos, trabalhando bem, amparando corações, socorrendo a tantos outros. E no final daquela tarde, em Jerusalém, ele sobe até uma montanha, sozinho, para orar, para aurir força. Meus irmãos, será que temos usado a ferramenta da prece para conquistar a fortaleza, para podermos enfrentar dificuldades tão reais, naturais, de um mundo de provas e expiações, migrando para ser um mundo regenerado? Será que temos usado a ferramenta da prece? O próprio Messias, o próprio governador da terra, a utilizava. E fato é que ele sobe até aquela montanha, e lá do alto, final da tarde, a noite começa a cair, e ele enxerga as primeiras lanternas, os lampiões, as candeias sendo acesas. E aquela brisa que vinha do deserto fazia com que aquelas chamas fizessem um bailado de luz. E o Nazareno vai expressar o seu lado maternal. E ele vai expressar, talvez, uma das falas mais tristes que tenha nos deixado. Diz assim o texto, da palavra do Senhor. Deixa eu pular aqui. Diz assim o texto. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha reúne, ajunta os seus pintinhos, mas vós não o quisestes. Meus irmãos, nós não quisemos a Jesus. Ele veio até nós e nós o rejeitamos. No entanto, ele continuará insistindo conosco para que possamos, abraçando o conhecimento, ser desafiados, aplicando esse conhecimento à vida, conquistar um coração puro. Eu quero terminar mostrando que uma outra tradução da Bíblia vai dizer que felizes são os que têm limpo o coração. Eu quero apresentar aqui um lançamento de um produto capaz de limpar os nossos corações. Vou colocar na tela. Qualquer semelhança com um sabão em pó concorrente não é mera coincidência. Mas o produto que limpa o coração é o amor. E é o amor de Jesus. Que amemos, meus irmãos, que nos amemos, a fim de que possamos ter a felicidade que queremos e que aprendamos de uma vez por todas que será através do amor que nós conquistaremos a paz em nossos corações. Que possa, então, com essas palavras, que possam elas sensibilizar-nos, nos auxiliar e que possamos, cada um de nós, no momento que estamos, vivenciando uma transição planetária, com a consciência mais despertada, fazermos a opção de, dessa vez, seguir a Jesus.
que possa então o meigo nazareno envolver o seu coração, minha irmã, e nos dar o equilíbrio, a serenidade, o discernimento, a paz, mas acima de tudo a coragem de transformar o que ouvimos aqui em conhecimentos pessoais e em autodesafio para avançarmos no caminho da perfeição moral, da conquista do coração puro e, em consequência disso, da felicidade. Muita paz, meu irmão, minha irmã. Até um próximo encontro. Que o meigo nazareno lhe envolva e lhe encha de luz.